Tá, vamos lá. Eu sou Nicolas Bernardo Dutra Carneiro, do primeiro ELTA, e hoje a aula é sobre lançamento de projéteis, lançamento oblíquo, e tá pedindo para detalhar as equações do movimento para cada eixo, os gráficos de posição e de velocidade, eixo X e eixo Y separadamente. O lançamento oblíquo é um tipo de movimento na física em que um objeto é lançado com uma certa inclinação em relação ao chão, ou seja, totalmente para cima, nem totalmente na horizontal. A ideia principal é que quando é lançado de forma oblíqua, ele realiza um movimento que mistura dois tipos: movimento horizontal, que é um movimento retilíneo uniforme, que tem velocidade constante, não tem aceleração, ignorando o ar, e o movimento vertical, que é um movimento uniformemente variado que sofre a ação da gravidade, aceleração para baixo. A trajetória aqui, o caminho que o objeto faz no ar é uma parábola curva. Como entender melhor? Imagine chutar uma bola. Ela vai para a frente, que é um movimento horizontal, e ao mesmo tempo sobe por causa da gravidade. Então, a horizontal, que é o Vx, não muda durante o movimento. Agora, a vertical, que é Vy, diminui ao subir, zera no ponto mais alto e aumenta ao descer. No ponto mais alto, a vertical é zero, mas a velocidade horizontal continua. Agora a gente vai fazer a decomposição da velocidade inicial. Temos aqui um exemplo, o eixo X, o eixo X, o eixo Y, aqui a bola sendo arremessada, aqui o nosso ângulo. Então a gente vai fazer decomposição da velocidade inicial para cada um dos eixos, a do eixo X e a do eixo X. Então, o cosseno que está encostando, que aqui no caso é no eixo X, então o cosseno vai ser o eixo X, então vai ser velocidade final do eixo x é igual a velocidade inicial cosseno do ângulo, velocidade inicial do y é igual a velocidade inicial seno do ângulo, tá? E a velocidade x permanece constante e a da y só fração da gravidade. Agora eu vou falar sobre o movimento no eixo x. Aqui estamos a equação da posição, que a normal seria S igual a S0 mais V. V0 vezes T, né? Mais AT ao quadrado dividido por 2. Agora vamos fazer a do eixo X só. Então a equação de movimento que a gente vai fazer para resolver, né? Para cada eixo, é a equação de movimento aqui. E a do X ficaria SX igual a S0x inicial mais V0xt. Não tem AT ao quadrado dividido por 2 porque não tem efeito da gravidade no eixo X. A velocidade é Vx é igual a V0x, né? Então, a nossa fórmula da velocidade do eixo X é Vx é igual a V0 cosseno do ângulo, que é como a gente descobre o V0. E a aceleração não tem, porque é eixo X. O gráfico do eixo X, temos uma reta crescente inclinada constante e representa velocidade constante, que é o gráfico de posição vezes tempo. Olha aqui, inclinação e reta crescente, o x e o tempo. E aqui do outro lado temos linha horizontal e velocidade constante, que já é o gráfico de velocidade vezes tempo, né? Velocidade do eixo x, o tempo, e é constante, que é uma linha horizontal. Movimento no eixo x, existe aceleração constante igual a gravidade, que vai ser 10 aqui, por exemplo, negativa. Por que é negativa? Sinal negativo, pois foi lançado contra a gravidade. Se foi para baixo é a favor da gravidade, que a gravidade empurra para baixo. Se foi para cima é contra a gravidade, por isso que é negativo. A equação do nosso eixo y separado é SY igual a S inicial y mais velocidade inicial yt mais at ao quadrado dividido por 2t, e dessa vez t porque temos influência da gravidade, aí temos o at ao quadrado. Então vai ficar SY igual a S0y mais V0y seno, né, do ângulo, que é, na verdade serve para a gente descobrir a nossa velocidade inicial, vezes at ao quadrado dividido por 2. Não pode esquecer, para fazer isso aqui a gente tem que primeiro fazer o seno do ângulo. E a nossa fórmula de velocidade, né, que é a decomposição, Vy igual a V0y seno do ângulo menos a gravidade, porque tem influência da gravidade.
Temos a equação de Torricelli, que relaciona subidas e posições sem usar o tempo, que é vy², que é igual a v0y², menos 2y², y menos y0, resumindo, né? O gráfico do eixo y de posição e tempo sobe, atinge a altura máxima e desce. Aqui, por exemplo, sobe, atinge a altura máxima e desce. No gráfico de velocidade vezes tempo do eixo y, começa positivo, cruza zero, né, no ponto mais alto e torna negativo durante a descida. Aqui, ó, velocidade vezes tempo. Zero no ponto mais alto e torna negativo na descida. Uma pedra se desprende de uma montanha e rola pela encosta, chegando à beirada de um penhasco com uma velocidade horizontal v0. Em virtude desta velocidade inicial, ela vai atingir o solo no ponto P. Letra A. Reproduz a figura em uma folha e mostre a trajetória. Aqui temos a letra A. Letra B. Sabendo que h20 e considerando g, né, que é a gravidade 10, calcule o tempo que a pedra gasta para deslocar da beirada até o solo. Então aqui a gente vai fazer a nossa equação de movimento do tempo. É igual a S0 mais V0t mais AT² dividido por 2. Como a gente não tem a nossa velocidade inicial, a gente vai considerar zero. A gente tem a nossa altura, vai esquecer, então 20. A gente tem a gravidade, que é 10. A gente vai dividir por 2, porque é dividindo por 2. Então vai ficar 5 e temos t². Então a gente vai descobrir o tempo, que é t², que vai ser igual a 20 dividido por 5, vai ficar t² igual a 4. E passando e tirando, né, ao quadrado, a gente vai passar a raiz quadrada de 4, que vai ficar igual a 2. E a letra C, supondo que v0 é igual a 6 metros por segundo, calcule a distância. A distância já é o eixo x aqui, né, que é até o ponto P, então não tem gravidade, então a gente cota isso da equação do movimento. A gente não tem velocidade inicial, então vai ficar apenas o 6 vezes o 2, que é o tempo que temos, que vai ficar igual à posição final. Então temos 12 metros. Uma criança situada no terraço de um edifício a 21 metros de altura arremessa um pequeno vaso de porcelana com uma velocidade horizontal de 2 metros por segundo. Sua mãe, no solo, a uma distância de 10 metros da base do edifício, percebe o que passa em 0,50 segundos após, né, que é o tempo de reação, parte correndo com suas mãos a 1 metro do solo e consegue apanhar o vaso. Qual foi a mínima velocidade média desenvolvida pela mãe da criança? E considere gravidade. Primeiro a gente vai fazer a nossa equação do tempo, né? E a gente vai fazer 21 metros menos 1 metro, porque a mão estava 1 metro do chão, então já tirou 1 metro. Então vai ficar 20 metros. Então aqui na nossa equação não temos posição, não temos velocidade inicial, né? Então só temos a posição inicial, que é 20, e temos a gravidade, que é 10 dividido por 2, 5 e t². A gente vai descobrir t da mesma forma como mostrado nos exemplos anteriores. Vai ficar 4, tira o quadrado, passa a raiz quadrada de 4, que fica igual a 2. Para a gente descobrir onde o vaso está, a gente vai fazer S igual a velocidade do eixo x vezes o tempo, que como a gente descobriu o tempo, vai ficar igual a 2, e como dita na questão é 2 metros por segundo, então vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4 metros. 3, o quanto a mãe precisa correr, que é o deslocamento do S, né? Então a gente temos 10, que é a gravidade, menos o 4 metros que descobrimos, que é onde o vaso está, então vai ficar igual a 6 metros. Quanto tempo a mãe tem, pegamos o t da equação do tempo geral, que é 2 segundos, menos 0,5, que é o tempo de reação, que vai ficar igual a 1,5 metros por segundo. A velocidade média mínima a gente vai calcular com o deslocamento do S, da posição, e o deslocamento do tempo. Então vamos, o nosso deslocamento da posição é 6 e o nosso deslocamento do tempo é 1,5, como calculamos anteriormente. Então 6 dividido por 1,5 é igual a 4 metros por segundo. Chegamos à nossa resposta final.